A princípio Vandaliel não sabia como deveria usar Death Iron e Dark Copper, os metais líquidos que ele havia criado com sua mana. Mas, uma vez aquecido, revelou-se inesperadamente fácil de processar. Conteúdo patrocinado. Este é um metal com o qual só se poderia sonhar. Datara chorou. Os pesos de Death Iron e Dark Copper eram os mesmos que o ferro e o cobre dos quais foram criados, mas como eram líquidos, podiam ser facilmente moldados despejando-os em moldes. Eles ficaram mais duros à medida que esquentavam. Nas respectivas temperaturas de fusão do ferro e do cobre, o Death Iron e o Dark Copper se transformaram em sólidos semelhantes ao ferro sólido e ao cobre à temperatura ambiente. É claro que eles voltavam à forma líquida quando esfriavam, mas se fossem martelados e forjados nesse estado sólido, eles permaneciam sólidos após o resfriamento. Datara derramou Death Iron e Dark Copper em moldes, aqueceu-os a uma temperatura em que se tornaram sólidos facilmente manipuláveis e então usou seu martelo para forjá-los. Depois de fazer isso, eles não retornaram às suas formas líquidas, mesmo depois que suas temperaturas caíram. As espadas e lanças feitas de Death Iron eram mais duras, resistentes e afiadas do que as feitas de aço. Mas mesmo quando suas lâminas foram lascadas, desde que os fragmentos quebrados fossem recuperados, eles se transformaram em líquido e se fundiram novamente na lâmina para restaurar sua forma original. Por outro lado, Dark Copper era mais adequado para ser usado como armadura, absorveu bem os impactos, resistiu a cortes e resistiu à mana também. E como Death Iron, se fosse danificado, as partes quebradas voltavam a ser líquidas e fundiam-se novamente na armadura. Além disso, talvez por serem metais que foram transformados pelo atributo de morte mana, ambos os metais tinham propriedades que os tornavam fáceis de encantar com feitiços de atributo de morte. Era simples criar espadas encantadas com negação de cura e veneno mortal ou escudos encantados com absorção de energia. Por alguma razão, parece que apenas o Filho Sagrado, nós mortos-vivos e os Ghouls podem forjá-lo, mas isso faz parte de seu charme, disse Datara. Talvez Death Iron e Dark Copper tenham sido afetados pelo Death Attribute Charm, apenas Vandaliel foi capaz de usá-lo para criar itens. Qualquer um poderia usar os produtos completos, no entanto. Mas agora ele tinha Datara, os outros titãs mortos-vivos ajudando Datara e os fantasmas que estavam presos no cemitério subterrâneo em Ninelan. Então isso não era um problema. A propósito, se Vandaliel quisesse transformar produtos concluídos de volta em metal líquido para transformá-los em outra coisa, ele os aqueceria. Usaria Hitleek para remover a energia térmica e o equipamento retornaria à forma líquida após o resfriamento. Ao despejar Death Iron e Dark Copper que foram aquecidos às temperaturas perfeitas em moldes e martelá-los algumas vezes para endurecê-los, Datara conseguiu criar moedas. E assim, as moedas de 1000 Luna Dark Copper e 100 Luna Death Iron foram criadas. Está tudo bem para eles serem tão pequenos? Vandaliel se perguntou, segurando uma das moedas Luna entre as pontas dos dedos. Parecia que ele estava preocupado com o fato de serem tão grandes quanto as moedas japonesas de 1 iene. Tenho certeza de que servirão, disse Cesare, cheio de confiança. Mas eles eram originalmente de cobre e ferro, sabe? Vandaliel lhe disse. Você está certo. Não tenho tanta certeza de que podemos trocá-los por moedas de ouro de 100 amide assim que começarmos a negociar com outras nações no futuro, disse Tareia. Afinal, esse metal era originalmente cobre. Na verdade, é cobre, disse San. Mas eles são mais duros do que ouro ou prata e são bonitos, disse Zadiris. Eu pessoalmente prefiro estes. Ao contrário do ouro e da prata, essas moedas podem ser combinadas para fazer armaduras em tempos de perigo, disse Basdia. Acho que esse metal também é melhor. Eu também prefiro metais duros, acrescentou Vigaro. Como os metais eram originalmente feitos de ferro e cobre, Vandaliel, Tareia e San estavam preocupados se as moedas poderiam ser trocadas por moedas de ouro e prata no futuro. Por outro lado, os Ghouls eram ignorantes sobre a economia monetária e valorizavam os metais não por sua escassez, mas por suas propriedades quando eram transformados em armas e armaduras. E então havia um terceiro grupo de indivíduos sorrindo ironicamente, sabendo que os outros dois grupos estavam errados. Não sei se moedas desse tamanho seriam consideradas de valor igual às moedas de ouro a Midibão, mas, começou Rita. Acho que as pessoas farão a troca com prazer, disse Saria.
Sua Majestade, não apenas comerciantes, mas até mesmo nobres e realeza produziriam montanhas de ouro, não, montanhas de moedas de platina para obter essas moedas de ferro da morte e cobre escuro, disse a princesa Levia. Por alguma razão, esses três pareciam pensar que as moedas Death Iron e Dark Copper teriam muito valor. Vandaliel-sama, eu concordo. Afinal, esses são metais mágicos que ninguém no mundo pode criar, exceto você. Não apenas a Guilda dos Magos, mas todas as nações vão querer isso, disse Eleanora. De fato, o valor de Death Iron e Dark Copper não era claro, mas certamente seria alto. Assim como Eleanora disse, eram metais que haviam sido criados por Vandaliel, provavelmente pela primeira vez na história do mundo. Mesmo que seus materiais básicos fossem cobre e ferro que valiam muito menos que ouro e prata, Vandaliel era o único que poderia criá-los. Por isso sua preciosidade era insondável. Ninguém poderia decidir quanto eles valiam em ouro ou prata. Entendo, disse Vandaliel. Então suponho que esses tamanhos estejam bem por enquanto. Mas antes de começarmos a negociar no futuro, precisamos pensar em como trocar dinheiro. No futuro, era possível que o comércio com nações estrangeiras resultasse no esgotamento extremamente rápido das moedas Death Iron e Dark Copper. Havia também a possibilidade de que eles nem recebessem uma segunda olhada. E assim começou a circulação da moeda Luna e por enquanto as coisas estavam indo bem. Este é 10 lunas, e este é 50 lunas, hein? Oh, as moedas Death Iron brilham como um arco-íris quando você as segura no sol. A cor roxa das moedas Dark Copper também é bonita, não é? Eu me pergunto se devo coletar mais. Bufu, eu vou fazer um colar com moedas Death Iron. Os Ghouls e Orcuses que não estavam acostumados com uma economia monetária, pareciam estar mais interessados na beleza visível das moedas do que em sua conveniência. Receber dinheiro é algo pelo qual somos verdadeiramente gratos, e até nos dar trabalho. Obrigado, obrigado. Estou muito feliz por não ter morrido na mina. Nosso trabalho árduo de agora em diante se tornará nosso salário, mas não quero mais ser minerador. Acho que vou ser um fazendeiro. Conteúdo patrocinado. Nas fazendas, eles aparentemente ensinam você a cantar e dançar por algum motivo também. Sou surdo para tons, você sabe. Acho que vou para a fábrica de tofu. Eu sei costurar, então acho que vou ser costureira. Vou abrir um negócio. Isso traz de volta memórias dos dias em que eu vendia peixe no Ducado de Sauron. Os que foram obrigados a trabalhar na mina escravagista como Gofer e outros ex-refugiados, bem como os da aldeia do primeiro cultivo, tinham alguma experiência em viver em sociedades com economias monetárias, então aceitaram lunas sem problemas. Essas pessoas que não lutam e pensam na criação eram preciosas em Talosheim. Até agora, apenas alguns dos Ghouls e Undiads que eram anteriormente artesãos estiveram envolvidos na agricultura, pesca e outras indústrias de Talosheim. Como ex-escravos em uma mina, Gofer e os outros tinham a habilidade de mineração. Agora que estavam livres, era natural que muito poucos deles quisessem continuar fazendo o trabalho que foram forçados a fazer por 200 anos, e os mineiros em Talosheim precisavam saber como lutar. Por causa disso, parecia que eles seriam empregados nas fábricas recém-criadas de Talosheim ou nas fazendas. O mesmo acontecia com os da aldeia do primeiro cultivo, mas antes trabalhavam como coureiros, costureiros e comerciantes. Parecia que eles queriam encontrar um trabalho semelhante aos seus empregos anteriores. Era duvidoso que houvesse trabalho para eles nas fábricas de golem que tinham golems em vez de fabricar robôs ou fazendas com monster plants, mas havia muitos outros empregos disponíveis. Vandaliel só precisava fornecer aos golems um pouco de sua vasta reserva de mana e eles trabalhariam sem parar. Mas no final, eles eram apenas golems. Eles repetiam com precisão os movimentos e protocolos que haviam recebido, mas suas aplicações eram limitadas. Mais importante ainda, sua capacidade de detectar diferenças de temperatura que eram muito baixas para danificar seus corpos minerais e sua capacidade de determinar o estado atual do produto eram muito fracas. Além disso, eles não eram adequados para realizar trabalhos precisos. Essas falhas seriam compensadas pelas pessoas, finalmente permitindo que Vandaliel se aproximasse da produção dos itens que poderiam ser produzidos nas fábricas da Terra. Era o mesmo conceito por trás da razão pela qual o tofu feito por um artesão tinha um sabor melhor do que o tofu produzido inteiramente por máquinas.
Afinal, as pessoas são necessárias, disse Vandalieu, sentindo-se sinceramente feliz por ter visitado o Ducado de Artner. Aliás, um sistema tributário também foi implementado. Impostos sobre a renda foram introduzidos. Sua Majestade, você não pode estar falando sério com estas instruções. Cesare protestou. Em Lambda, ao contrário daqueles como aventureiros e mercenários, cada cidadão normal pagava uma certa quantia como um poll tax. Isso incluiria um imposto de 40 a 50% de suas colheitas nos campos e seus lucros de seus negócios. No novo Talochein, esse poll tax foi abolido e um imposto de renda foi cobrado dos ganhos de todos. Com esse sistema, mesmo quem ganhava pouco poderia teoricamente pagar impostos. Claro, isso incluía uma regra em que aqueles cujos rendimentos eram muito baixos estavam isentos de pagar impostos e um sistema em que aqueles com rendimentos anuais mais elevados eram tributados com percentagens mais elevadas dos seus rendimentos. O imposto mínimo era de 5% e o máximo para quem ganhava mais era de 20%. Sua Majestade, por favor, reconsidere. Cesare insistiu com Vandalieu. Este sistema tributário é normalmente usado para a Guilda dos Aventureiros e comerciantes da Guilda do Comércio. Para aplicar isso a cada indivíduo, devemos determinar a renda de cada cidadão. E os impostos são muito baixos para o que a nação exige. Ninguém poderia culpar Cesare por expressar essas opiniões. Com um sistema tributário tão baixo, a nação se tornaria pobre em um futuro não tão distante e se tornaria incapaz de manter sua estrutura. Mas Vandalieu permaneceu calmo ao responder às preocupações de Cesare. O chefe da maioria dos projetos em andamento em Talochein sou eu, sabia? Ele apontou. Você está certo, disse Cesare. A mana de Vandalieu era essencial para operar os itens mágicos encantados com o feitiço de fermentação usado para criar miso e molho de soja, bem como para fornecer energia aos golems em cada uma das fábricas. A maioria das outras indústrias de Talochein eram praticamente impossíveis sem Vandalieu também. Os golems Monster Plants e Immortal Ends e Cemetery Base estavam todos dando suas bênçãos a Talochein, porque Vandalieu estava aqui. O centro de distribuição de suprimentos nos restos da Guilda dos Aventureiros também só funcionava porque Vandalieu fornecia os produtos para distribuir. Os membros da igreja, os pedreiros, os carpinteiros e os ferreiros, Vandalieu era o líder de todos esses grupos. Por isso não era difícil determinar a renda de cada cidadão. Era possível que se tornasse difícil no futuro, mas ele simplesmente precisava configurar um sistema para fazer isso antes disso. E era improvável que a nação caísse na pobreza porque os impostos eram muito baixos. No final, os cidadãos compravam várias coisas de Vandalieu, o rei da nação, pois viviam aqui. Na verdade, era improvável que as coisas estivessem 100% livres de problemas. Mas Vandalieu não teve escolha a não ser simplesmente usar tentativa e erro e fazer melhorias sempre que surgissem problemas. Entendo, disse Cesare. Bem, então por favor, deixe os detalhes para mim. Cesare, você não quer deixar de ser o general e se tornar o primeiro-ministro da nação? Perguntou-lhe Vandalieu. Não, sou uma pessoa que pertence às Forças Armadas, Vossa Majestade, respondeu Cesare. Mas estava realmente certo para um militar fazer tanto trabalho que um oficial civil deveria fazer? Algum tempo se passou depois dessa conversa e o fim do verão estava próximo. Vandalieu estava fazendo uma refeição noturna para fazer uma pausa no trabalho na câmara subterrânea sob o Castelo Real de Talochein, o lugar onde ele derrotou o dragão Golem e obteve os materiais que usou para criar Rapiessage. Vossa Majestade, o que é isso? Lévia perguntou. Isto é ramen, Princesa Levia, explicou Vandalieu ao mostrar-lhe o conteúdo da sua tigela, vários ingredientes e alguns noodles submersos numa sopa branca. É um prato parecido com o udon, mas não exatamente. Aliás, esse é o tofu ramen que fiz a pedido do Braga. A base da sopa é misodari com tofu, e o macarrão é feito combinando farinha de trigo e farinha de soja em uma certa proporção, e usei tofu frito e tofu liofilizado no lugar do filé de porco. Para condimentos, as cebolas. Era um ramen incrivelmente cheio de tofu, cheio de soja. Este foi o tempo das isoflavonas. Seja lá o que isso signifique, asterisco. Conteúdo patrocinado. TLN asterisco. As isoflavonas são um composto orgânico encontrado no tofu. Quanto ao que essa linha realmente significa, adoraria fornecer um TLN detalhado e perspicaz sobre essa piada, mas, infelizmente, não entendo.
Se havia uma coisa que Vandaliel queria colocar em suas mãos rapidamente, eram cebolinhas. E a sopa não teria um sabor melhor com sementes de gergelim adicionadas a ela. Parece muito delicioso, não é? Vandaliel é tão bom em cozinhar. Por que você não tem uma tigela também, princesa? Darcia sugeriu. Seus gostos agora combinavam com os de seu filho, graças à habilidade mental em crossmente. No entanto, parecia que a princesa Levia não estava perguntando sobre o ramen. Obrigado pela oferta, mas eu não estava me referindo ao ramen. Então você estava se referindo a isso? Este é um vestido de noiva, disse outro Vandaliel separado daquele que estava comendo ramen. Um Vandaliel que foi produzido usando experiência fora do corpo e criando um clone. Ele estava segurando o vestido de noiva que estava fazendo. Usando inúmeras agulhas e linhas, Vandaliel tentava criar um vestido de noiva direto da linha. Fazer papel para vestidos e coisas assim acabou sendo problemático. Então pensei em como poderia fazer isso e recentemente, percebi que poderia simplesmente fazer linhas diretamente nas roupas sem usar papel para vestidos, disse ele. Estou fazendo isso, disse outro Vandaliel. Aliás, esses vestidos são para as noivas de Braga, Marie e Linda. Já tirei as medidas deles, disse outro Vandaliel. Além disso, o material que estou usando é a seda mel das abelhas do cemitério. 4 braços de Vandaliels que se dividiram em pedaços finos, semelhantes a fios, manipulavam inúmeras agulhas de costura. Vandaliel queria fazer golems e ferramentas amaldiçoadas para fazer isso um dia, mas era um trabalho preciso, então ele não tinha escolha a não ser fazer sozinho por enquanto. Com isso posso fazer roupas sem costuras. Babos, babados. Rendas, rendas. Fleus, fleus asterisco. TLN asterisco. Uma palavra sem sentido, uma combinação de babado e renda. Mas trabalhar sozinha, fazer 2 ou 3 vestidos em um dia é o meu limite, então preciso fazer logo uma máquina de costura. Isso está cortando. Acho que devo fazer um acionado por pedal? Com base no que Vandaliel tinha visto em Ninelan e Niarki, as roupas de Lambda eram inferiores às da Terra. Havia mais tintas disponíveis e cores mais vivas, mas os designs das roupas eram limitados. Vandaliel colocou insetos mortos-vivos em Eleanora enquanto ela caminhava por Ninelan, e através dos olhos deles, ele viu roupas de segunda mão sendo vendidas no mercado. Como alguém que viveu no Japão moderno, ele pensou que eles pareciam consideravelmente fora de moda. Vandaliel era apenas um estudante do ensino médio na época. Embora sua conduta não tivesse sido ruim, também não tinha sido particularmente boa. Ele tinha visto algumas coisas em lugares como Centro de Achados e Perdidos. Foi por isso que ele planejou fazer várias coisas. Coisas como sutiãs, cintas liga e meias em particular. Quanto aos maios, ele planejava começar a trabalhar neles assim que encontrasse uma fibra que não ficasse transparente quando molhada. Além disso, como alguém que almeja alcançar uma beleza física equivalente à de uma estrela de ação de Hollywood, ele também precisava encontrar o momento certo para fazer cuecas boxer masculinas. É muito bonito, não é? Tenho certeza que todos ficarão felizes e quando começarmos a negociar com outras nações no futuro, acho que todos vão comprar, disse Darcia. Sim, eu acho que eles são maravilhosos, disse a princesa Levia. Mas não era isso, eu queria saber o que é isso. Seu olhar foi direcionado para a massa de carne que estava sendo carregada para fora do dispositivo de ressurreição. Era uma braçada de carne sem mãos, sem pernas e sem cabeça. Havia vasos sanguíneos pulsantes correndo ao longo de sua superfície externa vermelha, deixando claro que inacreditavelmente essa coisa estava viva. Ah, não preste muita atenção, Darcia começou. Essa é a minha 7ª recriação fracassada da mamãe, disse Vandaliel. Não diga it, Darcia chorou. Não estou dizendo que essa é a sua verdadeira forma, então acalme-se, disse Vandaliel. Vandaliel teve a ideia de usar a transmutação do Golem para manipular o líquido Death Iron e o Dark Copper para substituir as partes danificadas do dispositivo de ressurreição. Como resultado, o dispositivo de ressurreição começou a funcionar novamente, mas, quando ele tentou recriar o corpo de Darcia com ele, o dispositivo produziu apenas pedaços de carne. Ele passou por muitas tentativas e erros, mas não importava o que fizesse, o dispositivo apenas criava pedaços de carne que não tinham nenhuma semelhança com Darcia. Como você pode ver, há apenas carne e vasos sanguíneos. Se houvesse órgãos, eu acrescentaria um esqueleto de Orixalcum depois de pronto.
Parece que fazer reparos não naturais e temporários em um dispositivo de ressurreição que estava incompleto não será suficiente para recriar a mamãe, concluiu Vandaliel. Ele havia usado a máquina 7 vezes, mas não havia nada que pudesse fazer para impedir que o dispositivo produzisse misteriosas massas de carne. Segundo a lenda, o dispositivo era supostamente capaz de criar corpos que estavam completos além de suas almas, mas os resultados de Vandaliel não chegaram nem perto disso. Mas sabe, é meio. Você diz isso, Vandaliel, mas é como se me dissessem que realmente é assim que eu pareço, então é difícil, disse Darcia. Sinto muito, Levia começou. Está tudo bem, é apenas algo que eu me iludi pensando. Tenho certeza que é porque o aparelho está incompleto, disse Darcia. Bem, ele funciona, então estou pensando em tentar torná-lo cada vez mais completo, disse Vandaliel. Por favor, espere um pouco mais, mãe. Suponho que não funcione sem que as partes danificadas sejam substituídas pelos materiais usados originalmente. Ao contrário de outros materiais, eu ainda não consigo fazer formas detalhadas de Orixalcum, então. Devo fazer um homunculus afinal? O nível da habilidade de transmutação de Golem de Vandaliel aumentou, mas não o suficiente para que ele pudesse criar componentes de formato preciso a partir do Orixalcum. O trabalho necessário para consertar o dispositivo não estava no nível de fabricação manual de um semicondutor, mas era tão preciso quanto tentar escrever letras em grãos de arroz. Não foi simples de fazer. Talvez fosse melhor para Vandaliel encontrar um deus maligno, fazer um contrato e criar um homúnculo para usar como corpo de Darcia. Ele adquiriu o conhecimento necessário para fazer isso na Guilda dos Magos em Ninelan. Coisas como sacrificar virgens seriam um grande obstáculo para Vandaliel, mas talvez ele pudesse discutir essa exigência com os deuses do mal. Eu me pergunto se você pode negociar com os deuses. Eu provavelmente não seria capaz de ameaçá-los. Na verdade, ele já havia comido um deus maligno, mas como Vandaliel não sabia disso, ele tinha a impressão de que todo deus certamente era um ser superior a ele. Conteúdo patrocinado. Vou encontrar o deus do mal perfeito para o trabalho, disse Vandaliel. Leviatã, parece que meu filho vai fugir para uma religião ruim. O que devo fazer nesta situação? Darcia perguntou. Eu acho que provavelmente vai ficar bem, disse Lévia. Vandaliel estava apenas tentando tranquilizar Darcia, mas parecia apenas deixá-la mais ansiosa. Ele não havia dito que necessariamente se juntaria aos deuses do mal, então por que ela estava tão preocupada? Você adquiriu as habilidades de ferraria, enrolamento de fios e habilidade física aprimorada, cabelo. A habilidade vestuário foi combinada com a habilidade thread reeling e a habilidade física aprimorada. A habilidade cabelo foi combinada com a habilidade física aprimorada. Habilidade garras presas língua. Os níveis das habilidades de culinária, habilidade física aprimorada, cabelo, garras presas, língua e enrolar fios aumentaram. O tempo passou e já era outubro. Depois de terminar de criar sua moeda e tratar Gofer e os outros ex-escravos com a transformação da juventude, Vandaliel apareceu no festival da colheita da vila de cultivo. Ele tratou os aldeões que estavam com problemas de saúde e, em troca, foi tratado não com o mingau fino feito de arroz e painço que havia recebido antes, mas com um prato parecido com arroz frito com ingredientes adequados que foi feito mexendo. Fritar legumes e carne junto com arroz do sul. Você está comendo muito. Quantas tigelas são isso? Este é o meu terceiro. Vandaliel deu de presente aos aldeões 3 coelhos com chifres e um saco de nozes, então ele não se conteve. Cara, as coisas ficaram muito loucas depois que você voltou, disse Fester. Algo aconteceu na mina administrada por escravos, sabe? As paredes externas foram destruídas, a mina se transformou em uma área vazia de terra e todos os soldados e escravos se transformaram em esqueletos. O que você disse é verdade, não posso acreditar, disse Vandaliel com sua voz inexpressiva e tom monótono de sempre. Ele foi o perpetrador, o principal perpetrador, desse incidente. Tanto sua falta de expressão quanto seu tom monótono não eram nada fora do comum, então parecia que os outros não haviam notado. O fato de que a expressão de Vandaliel não mudava e revelava suas verdadeiras emoções, a menos que ele colocasse um esforço consciente nisso, também era útil em momentos como este. Sim, a parede aparentemente foi destruída por fora, então provavelmente foram monstros que apareceram. No entanto, eles não encontraram pegadas ou rastros.
Então os soldados e escravos mortos pelos monstros provavelmente se transformaram em mortos-vivos. Parece que esta foi a conclusão a que chegou a Ordem dos Cavaleiros que investigou o incidente. O esforço de Vandaliel de usar a transmutação do Golem para fazer os ossos dos monstros se parecerem com os esqueletos dos titãs valeu a pena. Felizmente parece que os monstros que destruíram a parede externa se mudaram para o sul de onde a mina estava depois. Aqueles que investigavam pareciam ter pensado que os monstros eram os culpados, já que não havia vestígios de forças armadas se movendo na área e, como não havia rastros de monstros, os monstros simplesmente voaram para outro lugar. Tenho certeza que haverá alguns que fizeram a conexão entre este evento e o fato de que o selo do Rei Demônio foi removido, mas tenho certeza que eles não saberão. Ninguém sonharia que Vandaliel simplesmente removeu o selo do campeão e liberou uma parte do Rei Demônio, seu sangue, durante sua busca para resgatar os escravos na mina. Na verdade, o partido de Heinz e os membros da Igreja de Alda ficaram tão perplexos com o incidente na mina escravagista quanto Vandaliel esperava. Considerando o momento dos incidentes, eles provavelmente não estavam relacionados, mas se perguntaram: por que o segundo incidente ocorreu ali? Para o Artner do Xi, era um local bastante importante, pois era a única fonte de recursos minerais do ducado além das masmorras. No entanto, era duvidoso se seria um local provável visado por aquele que desfez o selo do Rei Demônio, ou o próprio fragmento do Rei Demônio. Não era como se houvesse outros fragmentos selados do Rei Demônio, nem outros deuses malignos envolvidos. Contanto que eles não percebessem que aquele que havia removido o selo do Rei Demônio era alguém relacionado aos ex-refugiados de Talochein, eles só seriam capazes de imaginar o quão estranho tudo isso era. E parecia que eles ainda não haviam percebido esse fato. O fato de esta vila de cultivo não ter sido controlada era a prova de que aqueles que investigavam o incidente não chegaram nem perto da verdade. Os familiares de Vandaliel, os lêmures no céu sobre a aldeia, confirmaram que nenhum vigia ou espião estava estacionado aqui. Graças a isso, os aventureiros e cavaleiros passaram pela rodovia de Nierki, então Oyagi-san ficou todo empolgado com isso, disse Kazin. Agora ele está desanimado com o fato de que não sabemos se os mercadores viajantes ainda virão por aqui. Kazin e seus amigos, que não sabiam das várias coisas que aconteciam nos bastidores, estavam despreocupados e curtindo o festival. Vê-los foi verdadeiramente terapêutico para Vandaliel. As coisas estão difíceis para Lina, já que ela tem mais trabalho a fazer agora. Pensando bem, vocês três não estavam incluídos no grupo enviado para exterminar os esqueletos nas minas? Perguntou Vandaliel. Na verdade, por causa dos lêmures, Vandaliel já sabia que Kazin e seus amigos haviam feito parte da força de extermínio, mas decidiu perguntar porque achava que seria antinatural se não o fizesse. Claro que estávamos. Apenas por participar, recebemos uma recompensa que podemos usar para algo além de comida. Conteúdo patrocinado. Esqueletos são de nível 2. Eles são inimigos que até nós podemos derrotar, e havia muitas pessoas na força de extermínio. E os homens da aldeia, e até mesmo algumas das mulheres, começaram a caçar goblins para fazer o gobu-gobu que você nos ensinou. Eles saem em grupos de 5 e os caçam com lanças e arcos feitos à mão, então não tem havido goblins aparecendo perto da vila ultimamente. Vandaliel estava vigiando através dos lêmures, então ele já sabia disso, mas o povo da aldeia era robusto. Na verdade, foi a robustez deles que os trouxe até aqui. Mas havia algo diferente naqueles esqueletos, disse Kazin. Eles estavam atacando os outros caras normalmente, mas quando se tratava de lutar contra nós, eles eram como? Era como se eles estivessem treinando conosco. Não, tanto as nossas armas quanto as deles eram reais, então nós os derrotamos apropriadamente, disse Fester. Era para ser uma batalha real, e embora fosse uma batalha real, parecia um treinamento também. Além disso, senti que havia algo nos observando de algum lugar também, acrescentou Zeno. Como lutar contra inimigos empunhando armas longas, inimigos mais rápidos do que eles, inimigos que os superavam em número, inimigos que incluíam arqueiros e portadores de escudos? O grupo de Kazin sentiu que havia sido testado nesses assuntos um após o outro. Claro, isso foi o resultado de Vandaliel ter dado instruções aos esqueletos, usando os insetos lêmures e mortos-vivos que ele havia deixado para trás. Ele havia usado um número incontável de insetos alados e os fez formar letras para dar ordens aos esqueletos.
Ouvi dizer que mortos-vivos tendem a repetir as ações que realizavam quando estavam vivos. Talvez esses esqueletos tenham sido anteriormente instrutores para novos aventureiros, sugeriu Vandaliel. Entendo, disse Kazim. Ele e seus amigos pareciam satisfeitos com essa explicação. Parecia que agora eles assumiram que o olhar que Zeno sentia também era o de um dos esqueletos. A verdade é que nenhum daqueles esqueletos foram boas pessoas enquanto estavam vivos, no entanto. Pensando bem, o que aconteceu com aquele padre Sam? Perguntou Vandaliel. Eu não vi por aí. O padre da facção pacífica de Alda que havia deixado a vila, dizendo que estava indo para a cidade de Niarki, ou melhor, o simples mago e espião de atributos de vida que estava disfarçado de padre Froto. Este homem estava longe de ser visto na aldeia que estava lotada de pessoas para o festival da colheita. Também não fazemos ideia. Não é apenas esta 7ª aldeia de cultivo. Parece que as pessoas das outras aldeias de cultivo também não viram, disse Kazim. Perguntei ao pessoal da força de extermínio e eles disseram que não conheciam nenhum padre assim. E você, Vandaliel? Você não o viu quando foi para a cidade? Fester perguntou. Fester, é estranho para mim aproximar-me da igreja de Alda, disse-lhe Vandaliel. Infelizmente não o vi lá. Entendo. Espero que nada tenha acontecido com ele. Os 3 jovens aventureiros pareciam preocupados. Vandaliel concordou com a cabeça. Eu também. Mas acho que ele provavelmente está bem, disse ele. Ele ainda não sabia que Froto era um espião. Mesmo os lêmures teriam sido notados se chegassem muito perto. Por mais transparentes que fossem, no máximo, eles só podiam observar os movimentos das pessoas de longe. As presas das noites negras na cidade de Niarki foram eliminadas por Edgar, um dos membros das Lâminas de 5 cores, mais rápido do que Vandaliel esperava, deixando-o sem meios de obter mais informações. Como resultado, Vandaliel teve a impressão de que Froto era um clérigo extraordinariamente virtuoso, apesar de ser um crente de Alda. A propósito, o que você vai fazer agora? A partir de amanhã, vou percorrer todas as aldeias de cultivo e me deliciar com os festivais da colheita, disse Vandaliel. Depois disso, pensei em ir à cidade buscar algumas coisas essenciais e visitar alguns parentes distantes de minha mãe. Parentes distantes de sua mãe, você quer dizer? Não, meu pai era o vampiro entre meus pais. Ah, é mesmo? Não, eu tinha certeza que, se Eleanora estivesse presente, poderia ter havido um mal-entendido. Vandaliel sabia que isso a incomodava muito, então ficou feliz por ter vindo sozinho. Oi, o evento principal está começando, disse o Oyagi da loja de pau para toda a obra, chamando Vandaliel. A estátua de pedra vai ser colocada no santuário, então vem aqui. E assim a conversa daquele dia terminou aí. Aliás, a qualidade da estátua de Vandaliel criada pelo ex-pedreiro Ivan era questionável. Como a coisa toda era feita de pedra, não conseguiu retratar a cor de seu cabelo, pele e olhos de cores estranhas. Então era possível que ninguém soubesse que era uma estátua de Vandaliel, a menos que fosse informado. Explicação da habilidade. Recuperação automática de mana, taxa de recuperação de mana aumentada. Aqueles com a habilidade recuperação automática de mana recuperam mana automaticamente, não importa o que estejam fazendo. Quando estão descansando, se exercitando ou mesmo no meio da recitação de um feitiço. A habilidade taxa de recuperação de mana aumentada é uma habilidade que aumenta a taxa na qual a mana se recupera enquanto descansa. Seus nomes são semelhantes, mas são habilidades separadas. A recuperação automática de mana restaura uma porcentagem fixa do pool de mana total do proprietário da habilidade, enquanto a taxa de recuperação de mana aumentada reduz a quantidade de tempo necessária para a recuperação de mana, independentemente da quantidade de mana que precisa ser recuperada. Assim, aqueles com grandes reservas de mana geralmente desejam a habilidade de recuperação automática de mana. No entanto, a habilidade recuperação automática de mana tem a falha de ser difícil de adquirir e mesmo após adquiri-la, requer treinamento gastando toda a mana disponível para aumentar a reserva total de mana. Além disso, a taxa de recuperação natural de mana depende da saúde e condição mental de cada um, mas muitos magos estão cientes de que dormir é uma forma de aumentá-la drasticamente, então eles tendem a se fixar no ambiente em que dormem e no número de horas que dormem. O fato de magos conhecidos carregarem travesseiros para viajar é até detalhado em suas biografias. Conteúdo patrocinado. Os vampiros de raça pura adorando Iriu Shukaka, o deus maligno da vida alegre,
reuniram-se em uma sala iluminada pela bela luz da lua que entrava pelas janelas. Conteúdo patrocinado. No entanto, uma das 3 cadeiras estava vazia. Meu Deus, as coisas têm estado muito barulhentas ultimamente. Você não acha, Gubamon? A coisa mais desagradável para mim é ser chamado aqui por você, no entanto, Birkini. Em uma mesa que deveria acomodar 3 pessoas, Birkini, que parecia um jovem nobre, enfrentou Gubamon, que parecia um mago idoso e malvado. Por favor, não fique de mau humor, disse Birkini. A coleção que você tanto ama não vai se importar que você saia por um tempo. Mais importante, seria melhor lidar com o assunto que estamos discutindo. Se não tomarmos cuidado, perderemos o equilíbrio. O assunto ao qual Birkini estava se referindo era o vazamento de informações do mestre da Guilda dos Magos de Ninelan, Kinarp, e seus subordinados. Graças às suas informações, é claro que danos foram causados à facção de Ternessia que estava fazendo acordos com Kinarp, mas os danos sofridos pelos subordinados de Birkini e Gubamon e aqueles que cooperavam com eles também não podiam ser ignorados. Os vampiros colocaram suas raízes profundamente no Império Amid, mas suas presas venenosas também foram plantadas profundamente no Reino Orbalme. Os vampiros de raça pura existiam há 100.000 anos. Eles sabiam por experiência que se toda a sua influência fosse reunida em um país, eles seriam queimados se aquele país caísse em ruínas. Em uma época em que existiam 2 grandes nações, eles estenderiam seu alcance a ambas as nações. Era por isso que era doloroso que aqueles que se infiltraram no reino de Orbalme estivessem sendo caçados. Perder o equilíbrio? Gubamon repetiu, e então seu rosto enrugado se contorceu quando ele soltou uma gargalhada. Quando você ficou tão desanimado, Birkini? Não importa quantos de nossos subordinados e aqueles que trabalham com eles sejam caçados, é impossível para nós corrermos riscos, disse ele. Se os deixarmos para serem caçados, esses humanos acabarão por ficar satisfeitos. Não haverá ninguém que possa nos alcançar e mesmo que haja, simplesmente precisamos matá-los. Havia alguma verdade em suas palavras. Não importa quantos de seus subordinados foram exterminados, a escuridão envolvendo os vampiros era profunda. Se abençoados com uma fortuna incrível, os humanos podem brincar com o rabo da sociedade dos vampiros. Era absolutamente impossível para eles alcançar os vampiros de raça pura à frente da sociedade. E mesmo que houvesse alguns heróis entre os heróis que conseguissem alcançá-los, os vampiros de raça pura simplesmente os atacariam e os matariam. Se os vampiros de raça pura estivessem sozinhos, era possível que eles pudessem ser derrotados por um grupo de aventureiros de classe A, um aventureiro de classe S ou um aventureiro de classe S apoiado por vários aventureiros de classe A. Mas eles não estavam sozinhos. Os vampiros de raça pura normalmente competiam uns contra os outros inutilmente, mas eles fizeram uma promessa de que trabalhariam juntos para enfrentar inimigos mútuos atacando de fora. Graças a isso, eles conseguiram escapar quando foram atacados 90.000 anos atrás por heróis com as bênçãos divinas de Belvood e Ninelord, que se tornaram deuses heróicos. 5.000 anos depois disso, eles saíram vitoriosos em uma batalha contra vampiros de raça pura que adoravam um deus maligno diferente. Eles foram capazes de superar muitos outros perigos depois disso também. O fato de que a facção que adorava o deus maligno da vida alegre não havia desmoronado, e o fato de que agora era administrado em um sistema parlamentar pelos 3 vampiros de raça pura, era tudo por causa dessas experiências. Nenhum inimigo mútuo apareceu durante os últimos 50.000 anos, no entanto. Foi por isso que as palavras de Gubamon estavam corretas. Se os 3 vampiros de raça pura trabalhassem juntos, era provável que eles fossem capazes de derrotar todo o exército do Reino Orbalme. Se as lâminas de 5 cores fossem incluídas, as coisas seriam um pouco mais difíceis, mas o resultado não mudaria. Seus subordinados provavelmente morreriam, mas eles simplesmente precisariam ganhar mais depois. Mesmo os vampiros nobres não eram nada mais do que peões facilmente substituídos. Eles simplesmente precisariam sobreviver e reconstruir sua influência em uma nova escuridão. Enquanto os 3 vampiros de raça pura sobrevivessem, eles poderiam reconstruir sua sociedade. Isso é realmente verdade, disse Birkini em concordância. Não importa o quão ruim as coisas fiquem, nunca haverá perigo para nós. Mas é problemático perdermos muitos subordinados e aqueles que trabalham com eles, não é? Vivemos vidas longas, então o enriquecimento diário é essencial para nós. Não é mesmo, Gubamon?
Agora que Birkini estava dizendo isso a ele, até mesmo Gubamon teve que pensar em fazer um movimento. Era verdade que ele era um ser poderoso, mas para aperfeiçoar sua coleção de mortos-vivos feita de cadáveres de heróis, seus esforços por si só não eram suficientes. Ele precisava de muitos olhos e ouvidos para obter informações e muitas mãos e pés para trabalhar em seu nome. Mas o que você tem especificamente em mente? Gubamon perguntou. A informação já vazou e é tarde demais para apagar quem sabe disso. Mesmo que você queira que nossos subordinados desapareçam. Isso mesmo, aquele companheiro de Chipira sob o comando de Ternecia também foi derrotado. Você está planejando fazer parecer que tudo isso foi obra dele? E Birkini, quando Ternecia estará aqui? A Ternecia não virá, Birkini disse a ele. O que? Aquela garotinha, ela nos deu um bolo depois que eu fiz o esforço de vir aqui? Não, Gubamon. Eu nunca convidei Ternecia aqui. O único para quem chamei aqui é você. O que? O que você está jogando, Birkini? Não poderia ser. Birkini deu a Gubamon uma expressão gentil enquanto falava suas próximas palavras. Este incidente foi causado pela falha de Ternecia. Birkini iria propor a Gubamon que eles deveriam alimentar Ternecia para os humanos? Seu aliado jurado de 100.000 anos? Os olhos de Gubamon se arregalaram tanto de surpresa que parecia que iriam cair das órbitas, mas ele rapidamente viu as verdadeiras intenções de Birkini e torceu a boca em um sorriso enquanto ria. Eu vejo. Você pretende enfraquecer Ternecia jogando-a para os humanos e depois julgá-la. Em termos de pura força em batalha, a de Ternecia era a maior. No entanto, Birkini tinha um trunfo que mantinha em reserva. Foi um trunfo que obrigou os outros a obedecê-lo. Era poderoso, mas arriscado. Apesar de ter vivido por um número impressionante de anos, ele o havia usado apenas algumas vezes no passado. Mesmo que não usá-lo colocasse sua vida em risco, ele tinha que ter cuidado ao usá-lo. Conteúdo patrocinado. Esse era o tipo de trunfo que era. Mas se houvesse alguém igualmente poderoso para ele, mas enfraquecido a ponto de não poder resistir, seria um momento para correr um grande risco, mas usar este trunfo para obter um retorno tremendo. Ternecia é responsável por este incidente, disse Birkini. Não é natural que ela assuma a responsabilidade? Acho que essa é uma maneira de pensar sobre isso, disse Gubamon. Foi o humano que Ternecia estava usando como subordinado que vazou a informação, afinal. Sim, e ela fez algo no túnel que liga Taloshein ao Artner do Shi, acrescentou Birkini. O que? É a primeira vez que ouço falar disso. O que você está falando? Perguntou Gubamon. Os vampiros de raça pura que adoravam um deus maligno enviaram numerosos subordinados ao Ducado de Artner, que era adjacente à nova fronteira nacional do Império Amid. Ternecia colocou uma quantidade considerável de sua força nisso, mas Birkini e Gubamon também despacharam vários de seus subordinados para lá. Na verdade, os aventureiros chamados de Lâminas de 5 cores, os principais responsáveis por caçar os subordinados de Ternecia, estão fazendo algo interessante, disse Birkini. Parece que eles estão procurando por Eleanora. Por meio desses subordinados, Birkini ouviu falar dos movimentos de Heinz e seu partido. Eleonora, você diz? Aquilo não pode ser. Como estão eles, pessoas que estão no reino de Orbaume, procurando por um traidor que deveria estar do outro lado da serra? Poderia ser. Ela estava lá, quando o castelo afundou e o selo do Rei Demônio foi removido. Então o fragmento do Rei Demônio está nas mãos daquela garotinha? Gubamon estava visivelmente agitado. Não, não é esse o caso, disse Birkini, negando categoricamente essa possibilidade. Eu sou seu antigo dono, afinal. Conheço os limites de sua força. Não importa o quanto mais poderosa ela tenha crescido no ano passado, ela seria imediatamente consumida pelo fragmento do Rei Demônio. Se ela foi a pessoa que removeu o selo do Rei Demônio, então ela teria sido vista como uma fera em Ninelan. Quem removeu o selo foi o atual mestre de Eleanora. Seu mestre atual, aquele Dhampir. E pensar que ele já emergiu. Então ele também estava por trás do incidente com Kinarp? Perguntou Gubamon. Provavelmente, respondeu Birkini. Os encantadores olhos demoníacos de Eleanora só funcionam quando o contato visual é mantido, então ele provavelmente usou algum outro método. No entanto, houve também o incidente de uma masmorra que apareceu na cidade de Niarki e o incidente em que a mina administrada por escravos se transformou em um covil de esqueletos e a própria mina se tornou um terreno vazio. Birkini e Gubamon suspeitaram que Vandaliel também estivesse envolvido nesses incidentes.
Eles não podiam imaginar quais eram suas intenções ao fazer isso, no entanto. As pessoas medem os outros por seus próprios padrões. A esse respeito, Birkini e Gubamon eram muito parecidos com pessoas. Jamais poderiam imaginar que Vandaliel quisesse se registrar como aventureiro, que tivesse investigado os parentes dos mortos-vivos que eles tratavam como peças de sua coleção, ou que ele tivesse causado essa série de eventos como resultado daquela investigação. Os vampiros de raça pura concluíram que Vandaliel estava atrás do fragmento do Rei Demônio, e que essa série de eventos tinha esse propósito. Sem dúvida, ele liberou os fragmentos do Rei Demônio na região sul do continente ou procurou outros deuses malignos além de Iriu-Shukaka para obter informações. Pode até ser que houvesse um fragmento lacrado do Rei Demônio perto da mina administrada por escravos que Birkini e Gubamon não sabiam. E Ternessia não sabia de tudo isso? Birkini suspeitava que ela já estava se comunicando com Vandaliel. Seus subordinados sofreram as maiores perdas, mas parecia provável que tudo isso fizesse parte do disfarce. Birkini sentiu essa desconfiança porque tinha seus próprios planos de fazer um acordo com Vandaliel e transformá-lo em um aliado. Talvez se os vampiros de raça pura tivessem passado 100.000 anos construindo laços como uma família ligada ao sangue, então as coisas seriam diferentes. Mas eles estavam atualmente ligados apenas por seus interesses comuns, a confiança entre eles era frágil. Se uma rachadura se formasse nessa confiança, não haveria como impedir que ela se desfizesse. Entendo. Quem destruiu o túnel foi Ternessia, não foi? Se eles estão tramando algo, faz sentido culpar Ternessia, disse Gubamon. É assim mesmo. Agora vamos ao assunto principal da discussão, Gubamon, disse Birkini. O Ducado de Artner estava sofrendo com a recessão econômica causada pelo Ducado de Sauron sendo ocupado pelo Império Amid, mas com o recente acidente que causou o naufrágio do castelo, as pessoas temiam que os impostos aumentassem para pagar pela construção do castelo. Reparação ou a construção de um novo castelo. Claro, a reparação ou reconstrução do castelo seria um projeto público, então haveria oportunidades de negócios também. No entanto, aqueles que plantavam e dirigiam fazendas leiteiras como suas ocupações principais não receberiam os benefícios disso. Um casal que mal conseguia ganhar a vida trabalhando em um pequeno campo estava conversando tarde da noite enquanto seu único filho dormia. Se os impostos aumentarem ainda mais, não teremos escolha a não ser vender Tom. Por favor, espere, querida. Ele tem apenas 5 anos. Se o vendermos, ele será enviado para as minas. Era incrivelmente comum que meninos muito jovens fossem usados para trabalho braçal e enviados para lugares onde trabalhariam até a morte, como as minas. A esposa estava tentando impedir o marido de condenar o filho a tal destino depois que ela passou pela dor de dar à luz a ele, mas também não era como se o marido estivesse disposto a vender o próprio filho. Seu rosto se contorceu quando ele falou novamente. Mas nesse ritmo, mesmo que nos alimentemos de sementes e estrangulemos cada uma de nossas cabras, não sobreviveremos ao inverno. Em vez de toda a nossa família morrer de fome, temos que apostar na escolha que nos dá pelo menos um pouco mais de esperança. Você sabe, Tom é bastante inteligente para sua idade. Tenho certeza de que haverá um senhor que o comprará e o usará como servo. A esposa do homem soluçou. Se ao menos as plantas de arroz não tivessem adoecido. O pobre casal de agricultores que não conseguiu colher uma quantidade suficiente de arroz parecia ter decidido que não tinha escolha a não ser vender o filho. Mas então um milagre aconteceu. Conteúdo patrocinado. Espere. Azan, você não deve vender essa criança. Uma voz que o casal já havia ouvido antes chegou aos seus ouvidos. No entanto, a voz era aquela que eles pensavam que nunca mais ouviriam. Não pode ser, mãe? Azan, o marido, arregalou os olhos em choque. Diante de seus olhos estava sua mãe, cujo cadáver foi encontrado no verão deste ano, um dia depois que ela saiu para colher algumas plantas silvestres. Sua forma era indefinida e transparente, a parede atrás dela podia ser vista através de seu corpo. Sogra! Azan gritou de terror. Por favor, descanse em paz. Você não deve vender Tom. Mais importante, você deve amarrar as cabras da família do lado de fora da porta do celeiro. E até o nascer do sol da manhã, você deve manter todas as janelas fechadas e não colocar os pés fora de casa, disse a mãe morta do fantasma de Asa ao casal que tremia de medo. As cabras? Azan repetiu. Azan, ouça o que sua mãe lhe diz, disse o fantasma. Escute-me.
Deixe suas sementes do lado de fora da porta do celeiro. Espere dentro de casa e não saia até o sol da manhã nascer. Se você fizer isso, então algo bom. As bênçãos da deusa vida estarão sobre você. Vê vida, você diz. Ma, você não se converteu para acreditar em Alda-sama? Azan perguntou à sua mãe. Sem responder à pergunta de seu filho, o espírito da mãe de Azan desapareceu silenciosamente sem deixar vestígios. O casal olhou fixamente para o lugar onde o espírito apareceu por um tempo antes de olhar um para o outro e acenar com a cabeça. A sogra amava Tom, não é? Disse a esposa de Azan. Isso mesmo. Essas cabras logo ficarão muito velhas para espremer qualquer leite delas de qualquer maneira. Vamos tentar acreditar em Ma, disse Azan. Azan e sua esposa amarraram as cabras na porta do celeiro e esperaram pela manhã conforme haviam sido instruídos. Quando o sol nasceu, algo surpreendente aconteceu. Isso é, havia uma boneca de barro do tamanho de uma pessoa parada no local onde o saco de sementes estava. Se Azan e sua esposa tivessem algum conhecimento da história japonesa, eles se perguntariam o que uma figura terrena estava fazendo aqui, mas havia algo que preocupava ainda mais Azan. Aos pés da figura de terra havia uma clava de madeira que ele nunca tinha visto antes. Pensando que pretendia quebrar a figura de barro com ela, ele pegou a clava e golpeou a figura de barro. A figura de terra se abriu facilmente e caixas e sacolas cheias de comida e tesouro caíram de dentro, uma após a outra. Sal, há tanto sal. Há o suficiente para 1 ano. E este é trigo. Essas garrafas são. Tem até azeite e vinagre. Querida, essas não são moedas de prata? Existem até algumas moedas de ouro misturadas com eles. E essa coisa brilhante aqui pode ser uma pedra preciosa. O valor da comida e dos tesouros dentro da figura de barro era dezenas de vezes maior do que a lamentável quantia que eles teriam ganho com a venda de seu único filho. Eles não apenas não teriam que vender Tom, mas também sobreviveriam facilmente ao inverno e sobrariam mais do que o suficiente para comprar cabritos novos. Ah, obrigada, mãe. Deus a vida sama, muito obrigado. Azan chorou. Vandaliel, que estava cercado por golems em forma de figuras de terra em uma planície coberta de grama alta a uma pequena distância da aldeia, ficou satisfeito consigo mesmo ao ver os resultados de suas ações. Cabras, coelhos, sementes de arroz do sul, vários tipos de feijão que não temos em Talochein, sementes e mudas de frutas que não são vendidas nas cidades porque estragam facilmente. Vendo como as famílias de agricultores estavam felizes, incluindo Azan e sua esposa, Vandaliel pensou que poderia ter levado um pouco mais, mas não foi um grande problema. Os fantasmas de Hana e os outros que foram mortos por Kanata disseram a ele os locais de várias aldeias agrícolas pobres no Ducado de Artner, voaram até eles e reuniram os espíritos para proteger as pessoas que ele precisava negociar. E através desses espíritos que ele usou a visualização para torná-los visíveis para as pessoas normais, ele ofereceu seus negócios. Várias famílias ignoraram as ofertas, mas muitos aldeões das aldeias agrícolas profundamente religiosas acreditaram nos espíritos e aceitaram os negócios de Vandaliel. Como resultado, Vandaliel ganhou muito. Não havia cavalos de criação ou vacas que pudessem ajudar no trabalho nas fazendas. Mas ele havia adquirido vários animais como cabras e coelhos que poderiam ser criados apenas alimentando-os com capim, cujo esterco poderia ser usado como fertilizante. Ele havia adquirido os animais mais velhos nos negócios, mas não haveria problema se ele usasse a transformação da juventude neles. Os itens que ele deu em troca foram coisas que ele adquiriu nas masmorras ou de bandidos que ele encontrou e exterminou ao longo do caminho, então ele não sentiu nenhuma perda por entregá-los. Não estou em uma posição social onde possa comprar gado e sementes normalmente. Vandaliel não era dono de fazenda nem de pasto, por isso se destacaria bastante se tentasse comprar gado vivo e sementes. Era por isso que ele os estava adquirindo por meio de um método como esse. Clique, 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 clique. Conteúdo patrocinado. Pet, você não deve comer isso ainda, disse Vandaliel, parando Pet, que havia estendido metade de seu corpo da cabeça de Vandaliel em direção a um dos coelhos. Temos que criá-los bem primeiro. Ensopado de tomate com carne de coelho, guarnecido com queijo de cabra. Foram os coelhos e não Pet, que congelaram de medo da fome indisfarçável de Vandaliel enquanto as figuras terrenas golems os guardavam dentro de seus corpos ocos. Agora vamos para a masmorra que criei ontem. Quero mais algumas cabras. Vandaliel deixou a planície para trás,
seguido pelas figuras de barro golems que serviam para transportar coisas. E então ele repetiu a mesma coisa em várias aldeias. Com isso, todos os tipos de gado foram introduzidos em Talocheim. Além disso, a religião da deusa Vida tornou-se mais ativa nas aldeias agrícolas do Ducado de Artner. Um costume espalhado onde os crentes ofereciam as colheitas daquele ano para bonecas feitas de barro durante os festivais de colheita, e então todos quebravam as bonecas no dia seguinte e levavam os pedaços quebrados para casa como amuletos de boa sorte. Os membros das lâminas de 5 cores suspiraram frustrados porque sua investigação não estava indo bem. Afinal, não está indo bem, disse Heinz. Você está certo sobre isso, disse Edgar. Apenas para onde ela desapareceu. O boato de que os vampiros podem se transformar em névoa é apenas uma superstição, certo? É basicamente uma superstição, disse Diana. No entanto, dizem que já houve vampiros que possuíam uma habilidade única para fazer isso. Heinz e seus companheiros estavam perseguindo Eleanora, derrotando vampiros que provavelmente teriam informações sobre ela e os questionando, mas nenhum resultado foi obtido. Depois que ela foi vista em Ninelan, não havia um único vestígio de Eleanora em qualquer lugar. Os vampiros que o grupo de Heinz derrotou com as informações de Knarp sabiam que Eleanora era uma traidora, mas não sabiam onde ela estava ou o que estava fazendo. Na verdade, eles ficaram surpresos, imaginando por que Heinz e seu grupo estavam procurando por Eleanora. E como capturar Chipiras vivos seria uma tarefa impossível até mesmo para o grupo de Heinz, eles só puderam questionar seus subordinados. Eles tentaram encontrar alguém com o trabalho espiritualista para tentar questionar Chipiras, mas nenhum espiritualista conseguiu se comunicar com os espíritos de vampiros poderosos. Da informação limitada disponível, Heinz concluiu que os vampiros foram instruídos a relatar qualquer avistamento de Eleanora, em vez de terem sido instruídos a procurá-la, e que o mestre de Eleanora era considerado um indivíduo de muito maior importância do que a própria Eleanora. Isso porque Ternessia e os outros vampiros de raça pura limitaram as informações que forneciam a seus subordinados. Como resultado, em vez de obter informações sobre Eleanora dos vampiros, Heinz e seu grupo informaram inadvertidamente a Birkine que Eleanora havia aparecido no Artner do Xi. Sem saber disso, eles continuaram procurando, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista. Meu Deus, é realmente estranho. Mesmo que os vampiros nobres possam voar, não é como se eles pudessem ficar no céu o dia todo. Então, por que não conseguimos encontrar nenhuma pista? Jennifer se perguntou. Mas tanto Eleanora quanto Vandaliel estavam agora fora da área de busca do grupo em Niarki, na capital do ducado, então era natural que não conseguissem encontrar nenhuma pista. Se o grupo de Heinz tivesse visitado as aldeias de cultivo ao sul, eles poderiam ter aprendido sobre Vandaliel e feito a conexão entre ele e Eleanora. Mas quando o incidente ocorreu na mina administrada por escravos, eles estavam perto de Ninelan, então eles não tinham tido oportunidade de visitar as aldeias de cultivo. Bem, não conseguimos encontrar o criminoso que desfez o selo do campeão e liberou o fragmento do rei demônio, mas nossas ações não foram em vão, disse Diana. Não é inútil para nós como aventureiros, ou inútil no fato de estarmos protegendo Selene. As lâminas de 5 cores derrotaram bem mais de 100 vampiros, incluindo os vampiros subordinados. Tinham mesmo sido reconhecidos como santos pela Igreja de Alda. Seus bolsos estavam bastante aquecidos com as recompensas que receberam por derrotar os vampiros, bem como os espólios de guerra tirados dos próprios vampiros. A promoção da Heinz para a classe S estava se tornando uma realidade. Quanto mais o número de vampiros era reduzido por Heinz e seu grupo, mais segura a garota Dampir, Selene, ficava. Foi por isso que seus esforços não foram totalmente inúteis, mas devemos mudar a forma como conduzimos nossa busca, disse Heinz. Acho que o fato de não termos nenhuma pista significa que deixamos passar alguma coisa. O grupo agora estava sentado na guilda dos aventureiros, discutindo como deveriam conduzir sua busca. Houve uma sugestão para ver as ruínas da mina administrada por escravos com seus próprios olhos, apesar de já terem visto o relatório de busca, e outra sugestão para investigar outros locais conhecidos dos selos dos campeões. No entanto, eles estavam completamente alheios à conversa que estava acontecendo atrás deles. Mas mesmo que percebessem e estivessem interessados em seu conteúdo, teriam pensado que não tinha nada a ver com sua busca. Você ouviu? Eles aparentemente apareceram na Vila Yoda também, os Samas bonecos de argila da deusa.
Por bonecas de barro, você quer dizer esses rumores? Onde os espíritos de pais ou irmãos mortos aparecem e dizem para você oferecer seu gado idoso e sementes do lado de fora no meio da noite. E então, quando chega amanhã, há uma boneca de barro parada no lugar deles com comida e dinheiro dentro? Sim, esses rumores. Caramba, eu gostaria de ter um pouco dessa sorte. Eles não podem visitar nossa casa? Mas seus pais e irmãos? Conteúdo patrocinado. Sim, eles estão vivos. O vovô e a vovó ainda estão fortes também. Então não tem como os bonecos de barro virem, não é? E você é sapateiro, não é? O que você está planejando oferecer? Suponha que você esteja certo. Ah, eu saí e não consegui nada de novo. Eu fui exterminar alguns bandidos para descobrir que todos eles foram mortos por monstros, e todo o seu tesouro também havia sumido. Talvez eles tenham brigado entre si ou alguém se vingou deles. Todas as suas gargantas foram cortadas. Esse foi o trabalho de um verdadeiro profissional. Você também? Também não tivemos sorte. Bem, nossas presas eram ghouls ao invés de bandidos. O veneno em suas presas pode ser usado para remédios, e as crinas dos machos estão vendendo mais atualmente porque são bons materiais, mas, por alguma razão, não os vi por aí recentemente. Eu me pergunto se os traficantes de escravos contrataram alguém para fazer isso? Ouvi dizer que as fêmeas custam bastante quando treinadas. Realmente, esses caras teriam matado os machos e levado suas pedras mágicas. Mas não havia nenhum cadáver masculino deixado nas ruínas da aldeia. Ei, você não está sentindo o cheiro de alguma coisa? Eu cheiro uma conspiração? Tenho certeza de que os muitos eventos que ocorreram recentemente estão de alguma forma conectados em segredo. Eu sei disso com certeza. Roger, você já bebeu alguma coisa? Mantenha suas conspirações bêbadas sob controle. Na verdade, como disse o aventureiro chamado Roger, essas coisas estavam todas conectadas. Eram todos obra de Vandaliel e seus companheiros. As bonecas de barro da deusa eram obviamente obra de Vandaliel, mas ele também havia conduzido o extermínio de numerosos grupos de bandidos de passagem, usando-os para ganhar moedas Baal como ferramentas de barganha, melhorando sua habilidade de técnica de luta desarmada e usando-os como presa para ganhar experiência para Pet. E os outros? Ouvindo os espíritos, ele frequentemente encontrava bandidos malignos que haviam cometido assassinatos muitas vezes. Então ele acabou aniquilando os grupos de bandidos um após o outro, apesar do fato de que a guilda dos aventureiros normalmente enviava pedidos de extermínio para eles. E o fato de que os ghouls estavam desaparecendo dos ninhos do diabo do ducado de Artner foi porque Vandaliel os convidou para morar em sua nação depois de descobrir a localização dos ninhos do diabo onde os ghouls viviam com a recepcionista da guilda que havia sido morta por Kanata e de Luciliano que já havia trabalhado como aventureiro. Ele começou a fazer isso porque o incomodava que os ghouls estivessem sendo caçados pelos aventureiros do Artner Dushi, mas os ghouls caíram de joelhos e se curvaram diante dele com a simples visão dele. Parecia que quando os ghouls viam Vandaliel, eles sentiam como se um deus tivesse descido sobre eles. Sua habilidade de Death Attribute Charme nivelada, bem como seus títulos Ghoul King e Holy Sign of Vida, pareciam estar fazendo seu trabalho. Depois disso, tudo o que restava a fazer era criar masmorras em escala minúscula dentro dos Devils Nes e usar truques dissimulados para levá-los de volta a Talosheim. Os líderes dos ghouls brigavam com Vigaro ou comparavam sua magia com a de Zadiris. Uma vez que eles decidissem quem era superior, eles obedeceriam a Vigaro e Zadiris também, então não haveria problemas após a migração dos ghouls. Mas muitos dos ghouls não sabiam que sua raça havia sido criada por vida e ficaram muito surpresos ao saber dessa verdade. Parecia que viver em ninhos do diabo isolados e individuais era um problema para os ghouls. A propósito, parecia que não havia aldeias das outras raças de vida no Ducado de Artner. Aparentemente havia alguns no antigo Ducado de Sauron, mas a segurança em torno da fronteira nacional era rígida no momento. Então Vandaliel planejou entrar furtivamente no Ducado de Sauron para obter sementes de arroz mais tarde, quando a segurança estivesse mais relaxada. E assim, Vandaliel adquiriu alguns essenciais gado e colheitas agrícolas, e visitou os parentes distantes de sua mãe, os ghouls que foram criados pela deusa Vida, assim como ele havia dito a Kazin e seus amigos que faria.
Aliás, enquanto Heinz e seu grupo estavam discutindo, eles aprenderam que havia pequenas masmorras estranhas que eram difíceis de chamar de classe e recentemente aparecendo uma após a outra no Artner Dushi e decidiram seguir essa trilha. Todos eles eram masmorras que Vandaliel havia criado com a habilidade de construção do labirinto para usar como método de transporte, abandonado depois que ele terminou de usá-los. O partido de Heinz não estava totalmente errado, mas eles também não ganharam nada com isso. Afinal, ninguém além de Vandaliel poderia se teletransportar de dungeon para dungeon. E por volta do início do inverno, Vandaliel dirigiu-se às aldeias de cultivo para garantir que passariam bem pelo inverno. O equipamento está embalado, certo? Está tudo organizado. Tudo bem, vamos. Karkan, que estava montado a cavalo, deixou a cidade de Niarki com a unidade sob seu comando, Froto e 2 carruagens de equipamentos. Eles inicialmente seguiram para o norte antes de deixar a rodovia para pegar uma estrada secundária para o sul. Tudo para esconder seu verdadeiro destino e objetivo, que era se disfarçar de bandido e atacar as aldeias de cultivo ao sul. Conteúdo patrocinado.